Boa tarde, eu sou o Leonardo, junto com meus colegas Pedro e Rafael, somos do grupo Diploma Boomerang e vou apresentar para vocês o nosso jogo Coin Coliseum. No primeiro dia, depois que foi dado o tema, a gente já se uniu para discutir e fazer um brainstorm sobre as ideias e chegamos a duas ideias principais que a gente gostou. Uma delas seria um jogo de puzzle, onde o tema estaria em 50%. Um personagem que teria dois lados, né? Estaria dividido em 50%. E ele teria que trocar entre esses lados para resolver puzzles. Mas no fim a gente acabou decidindo pela outra ideia, que era um jogo onde o personagem principal seria uma moeda de 50 centavos. A gente achou essa ideia mais divertida, apesar de menos séria. Então por isso a gente acabou seguindo com ela. Dada essa ideia, a gente discutiu um pouco mais e definiu que o jogo seria um jogo de ação, num estilo meio hack and slash, mais simplificado, onde o jogador controla uma moeda de 50 centavos que deve combater hordas de moedas inimigas. Já com essa ideia decidida, a gente pensou num contexto narrativo para poder unir o que está acontecendo no jogo, e a gente pensou em abordar o conceito de valores da sociedade nesse jogo. Dessa sociedade, né, do jogo. Então, nesse mundo, cada um nasce com um número, e esse número determina quem você vai ser e como você vai viver dentro dessa sociedade. É como se esse número determinasse o seu valor visto pela sociedade. Então, por causa disso, a sociedade é muito desigual e injusta. E a nossa moeda é uma moeda de 50 centavos que percebe isso, porque ela é filha de uma moeda de R$1 e de 1 centavo. Então ela tem contato com esses dois extremos e pode perceber como essas coisas não estão muito boas para ninguém, a não ser para quem está no topo. Então, por causa disso, ele quer que as coisas mudem. Mas para que as coisas mudem, ele precisa entrar no torneio do Coliseu, que é um combate desenfreado onde a moeda vencedora tem a chance de falar com o imperador e talvez mudar alguma coisa. Com tudo isso decidido, no sábado a gente começou a fazer a produção de fato. Primeiro a gente decidiu os pontos principais do game design, para que o jogo pudesse ser divertido, mas também viável, visto que a gente queria que ele fosse em 3D, porque é o tipo de visual que a gente se sente mais confortável em fazer. Dentro disso a gente achou que o jogo deveria ser um jogo de combate, mas com um combate bastante simples. Então o jogador teria só 3 ataques e lutaria contra 2 tipos de inimigos que veriam em hordas, cada um desses inimigos com apenas um tipo de ataque. Ainda no sábado a gente também desenvolveu o visual do jogo com alguns concepts e também dividindo as tarefas em nível de prioridade. E também desenvolveu toda a base da programação, o sistema de combate bem simplificado, também o comportamento dos inimigos, a movimentação do player e por aí vai. Além disso, a gente conseguiu modelar todos os personagens. Por fim, a gente terminou o rigging do personagem principal no primeiro dia, quer dizer, no sábado. E quase que isso deu problema, porque a gente estava querendo que as animações pudessem ser um pouco mais expressivas e mais cartunescas, e isso com o braço de IK não estava dando certo. Mas então no final do dia a gente trocou para FK e deu tudo certo no fim. Com tudo isso feito, no domingo a gente começou e terminou todas as animações, além de também conferir, fazer o retarget do rigging principal para os outros personagens que seriam bem parecidos. A gente também desenvolveu mais ou menos uma cutscene de início com algumas imagens e um textinho e finalizou o sistema de combate e a parte da programação, que apesar de já estar funcionando, precisava das animações para funcionar perfeitamente. A gente também pegou os efeitos sonoros e músicas nesse último dia, que infelizmente não são autorais, mas para efeitos de demo foi bom o suficiente por enquanto, mas a gente pretende mudar. Vou colocar um pedacinho do jogo aqui para vocês verem. Então, a gente no final das contas conseguiu fazer o projeto como a gente esperava. A gente até ficou surpreso, foi melhor do que a gente esperava, na verdade. E a gente aprendeu bastante no processo, tendo que fazer tudo bastante rápido e tal, então e ficou bastante satisfeito com o resultado também. Isso foi muito bom, mas a gente ainda assim pretende também colocar algumas coisas novas e melhorar um pouquinho o projeto para o futuro. Não necessariamente expandir, colocando muitos inimigos novos, ou fases, ou mecânicas, mas melhorando o que já existe. Então, pulindo as mecânicas que já existem, corrigindo alguns bugs, botando efeitos sonoros diferentes e legais, vamos dizer assim. E talvez colocando um ou outro inimigo novo, mas basicamente melhorando a experiência que já existe.
Muito obrigado pela atenção.